Olá, seja muito bem-vindo ao minicurso gratuito Aprender a Comer faz parte do desenvolvimento. O meu nome é Aline Padovani, eu sou fonoaudióloga e mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje eu vou entrar na nossa primeira aula, que é como aprendemos a comer. Eu gostaria de te guiar por toda uma série de novos conhecimentos e eu queria te pedir, se possível, para que você deixasse seu comentário aqui na página no final da aula. Pode ser um comentário, uma dúvida, uma sugestão e até uma crítica, claro, se for bem construtiva. Eu queria contar para vocês um pouquinho da minha história, só para introduzir o assunto e dizer por que, afinal de contas, eu estou aqui falando sobre alimentação, não é mesmo? Bem, quando eu me formei em 2004, eu fui aprender sobre distúrbios da deglutição e disfagia. Eu fiz meu aprimoramento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e por lá eu fiquei durante 6 anos. Fiz meu aprimoramento em fonoaudiologia hospitalar, fui supervisora da graduação e pós-graduação e após concluir o meu mestrado em 2010, eu tive uma oportunidade muito bacana de ir aprender inglês na Austrália. E por lá eu fiquei por 3 anos. Lá na Austrália eu pude aprender diversas coisas fora da minha área de conhecimento, mas pude ampliar a minha visão para inúmeras situações e vivências que hoje agregam muito na minha profissão. Logo que eu voltei da Austrália, em 2013, eu engravidei. E aí, sabe como é? A nossa cabeça, quando a gente vira mãe, ela começa a não ser mais a mesma, especialmente depois que o bebê nasce. Com a gravidez do meu primeiro filho, o Nicolas, que hoje tem 4 anos, eu decidi que eu ia tirar a minha licença maternidade mesmo, então eu decidi me dedicar exclusivamente ao Nicolas durante 1 ano inteiro. E foi durante essa licença maternidade que eu voltei a me reaproximar e me reapaixonar pela minha profissão, que é a fonoaudiologia. Desde então eu tenho mergulhado na área de desenvolvimento infantil, ligada à alimentação, que tem tudo a ver com tudo que eu já fiz antes, né? Mas que de certa forma, ligando tudo que eu já fiz nessa vida, me traz uma visão muito integrada e sistêmica do que a gente vive sobre alimentação hoje em dia. Eu queria especialmente agradecer a toda a minha equipe pela disponibilidade desse mini curso. Eu não estou trabalhando sozinha nesse mini curso e eu gostaria muito de agradecer a todas as pessoas que estão aqui assistindo também. Vocês que fazem esse tipo de evento acontecer gratuitamente. Eu espero que vocês mergulhem nesse conteúdo, assim como eu venho mergulhando, que vocês realmente abram o seu olhar e contem comigo, tá? A gente ainda vai conversar muito daqui para frente. Vamos lá? Certo, eu gostaria de começar o assunto com a gente discutindo de fato o que é comer. Né? Comer vai muito além de engolir uma comida, né? Mastigar e engolir, ou mesmo de nutrir nossas células. Comer, o significado de comer ultrapassa o mero ato biológico. É impossível dissociar o homem que come do homem biológico, do social, do afetivo, do cultural, do psíquico. Nós somos um só. E comer está dentro de todas essas dimensões e potencialidades. A comida, ela simboliza o contato diário com a própria vida. Ela nos dá a sensação de pertencimento. Eu costumo contar que quando eu fui para a Austrália, né, eu morei 3 anos na Austrália, como eu disse para vocês, às vezes quando as pessoas perguntavam o que você mais sente saudade do Brasil, não era incomum as pessoas dizerem da comida. Ou, mais ainda, da comida afetiva, ou seja, o feijão da minha avó, o pão francês da padaria de perto da minha casa, né? Coisas que remetem, que vão além do nutrir, que vão além do mastigar, que nos remetem à própria cultura e sensação de pertencimento.
A alimentação, portanto, ela é construída e aprendida cognitivamente e ideologicamente dentro das nossas relações sociais. E para que isso aconteça, a gente parte de um princípio fundamental, que é a comunicação. E é a partir desses significados que eu queria trazer para vocês o conceito de multidimensionalidade da alimentação. E se eu acredito que a alimentação é multidimensional, eu não posso dizer que ela é específica de alguma disciplina. E por isso eu gostaria de introduzir vocês ao conceito de transdisciplinaridade. Porque só a partir do momento que a gente consegue pensar em alimentação infantil e nessa criança vivendo essa multidimensionalidade diária, é que eu consigo imaginar e poder ter melhores resultados de alimentação no futuro. E o que afinal é transdisciplinaridade? Nossa, transdisciplinaridade. E o que é afinal essa transdisciplinaridade? Então vamos imaginar um T. O que é a transdisciplinaridade? É um conhecimento profundo da área em que você atua, do seu mercado, da sua atuação. E essa parte horizontal do T é a sua capacidade de comunicar esse seu conhecimento para diferentes áreas, com as pessoas envolvidas em alguns problemas que são complexos demais para serem resolvidos apenas por uma área. Repete, por favor. Então, vamos recapitular. Multidisciplinaridade. Várias disciplinas totalmente desintegradas entre si. Interdisciplinaridade. Já existe uma integração onde uma disciplina trabalha com a outra, mas ainda é um processo formal e um processo muito compartimentalizado. Já a transdisciplinaridade é quando você transcende as disciplinas, não dá valor apenas às ciências e à razão, ao método cognitivo, mas resgata também a intuição, a preocupação com as emoções, com os sentimentos, o ser humano de forma integral, através de um conjunto integrado e sistêmico de trabalhar a realidade. As habilidades e as necessidades de alimentação, elas se modificam ao longo da vida, especialmente na fase da primeira infância, que é quando a criança vai se modificando a si própria, modificando a forma como ela vê, enxerga e interage no mundo. As necessidades de alimentação, elas vão se modificando paralelamente a essas mudanças no desenvolvimento sensório-motor, cognitivo e dentro das relações sociais também. Então, aprender a comer, ele é integrado com uma série de aspectos. A gente parte de um princípio que é apenas autorregulação. O bebê vai gradualmente adquirindo maturidade neuromotora e também, paralelamente, sua maturidade renal e digestiva. Conforme a maturidade neuromotora vai dando espaço para o bebê interagir melhor com o meio, o seu processamento sensorial ele vai ficando cada vez mais complexo e essas sensações vão dando mais informações para o meu cérebro para agir motoramente no meio de forma mais complexa, de forma que essas interações entre os meus sentidos e modulação motora vão dando espaço para o bebê construir suas funções cognitivas. Eles vão criando esquemas de alimentação. Então, se eu pensar apenas num bebê que come, suga da colher e engole, ou que a comida é jogada dentro da boca dele para ele simplesmente engolir reflexamente, eu estou pensando num bebê que não está tendo a oportunidade de construir esquemas simbólicos de alimentação. Porque quando o bebê pega um objeto de imediato, depois ele consegue pegar esse objeto, analisar, levar à boca e depois ele consegue pegar esse objeto, analisar, levar à boca, mastigar e por aí vai. A cada sequência motora que vai construindo uma habilidade, esses esquemas vão sendo criados e assimilados no cérebro do bebê. E isso tudo é feito dentro das relações sociais. Com isso, a gente cria esse meio rico também em habilidades psicossociais. E isso envolve o bebê, por exemplo, saber como dizer que está com fome e como dizer que está satisfeito, sem antes mesmo ter a sua comunicação verbal.
Tudo bem? Então, todo esse processo é muito integrado. Isso não acontece sequencialmente, mas acontece dentro desse ciclo, onde um complementa o outro e todos dão a base para um aprendizado integrado e completo. Uma das primeiras formas do bebê aprender a comer é através da familiarização, ou seja, ser exposto aos alimentos. E isso se dá especialmente através de experiências sensóriomotoras. Então, se o bebê olha o que tem à mesa, ele pega um alimento, ele explora esse alimento com lábios e língua, ele está se familiarizando com diferentes sentidos e tendo experiências motoras com esses alimentos. E dessa forma, ele consegue, pouco a pouco, aprender a se autoalimentar, caso sejam dadas oportunidades. Então, ao garantir oportunidades e um ambiente favorecedor, o bebê precisará apenas de espaço e tempo para se desenvolver. O desenvolvimento neuropsicomotor ele funciona de uma forma bastante sequencial e aqueles movimentos reflexos, eles vão deixando de ser reflexos. Eu tenho aprendizagem prática, inúmeros movimentos de tentativa e erro e no final, eu vou criando as tarefas motoras mais organizadas e complexas. Então, aqueles reflexos, eles desaparecem, mas na realidade eles estão se tornando voluntários. São movimentos que nós vamos aprender a fazer cedo ou tarde através da experiência e tornando eles, de fato, voluntários. O sistema motor e o sistema sensorial, como eu disse para vocês, eles trabalham de forma bastante integrada. Então, o meu sistema motor permite que eu haja no meio, então me dá mais informações sensoriais. As informações sensoriais, por sua vez, levam a informação para o meu sistema nervoso, que transmite à minha musculatura a modulação. Então, por isso que no início, se o bebê pega um pedaço de batata que não está que está cozido, ele pode facilmente esmagar entre os dedos. Mas a partir da experiência, o corpo dele vai, através dos sentidos, e é por isso que no início ele vai esmagar, através dos sentidos ele vai saber qual a força, qual a intensidade dessa força, para que ele consiga segurar sem esmagar, para poder levá-lo, com velocidade e alcance adequados até sua boca. E isso ele vai fazer através de informações sensoriais que ele descobriu com experiências passadas. Então, isso é bastante integrado e o meu sistema sensorial ele depende do meu sistema motor e vice-versa, tá? A inteligência do bebê, ela é prática, o contato é direto e imediato, não existe representação ao pensamento. Por isso que nós falamos em esquemas sensório-motores. Então, inicialmente o bebê é capaz de ver um objeto, depois ele olha o objeto e ele é capaz de pegá-lo. Depois ele vai ver um objeto, pegá-lo e levá-lo até a boca. E assim por diante. Esses são os nossos esquemas motores. E esses são os esquemas relacionados à alimentação. Isso tudo vai construindo simbolicamente o que a alimentação significa cognitivamente para esse bebê. E um bebê ativo na sua própria alimentação, ele vai interagir, aprender e assimilar esses esquemas de alimentação, não só ingerir comida. E isso tudo através das suas próprias experiências sensório-motoras. É um bebê que age e interage no meio porque ele tem disponibilidade e intenção. Outra forma de aprendizado é através da imitação. Então todo mundo já escutou falar sobre isso, né? O bebê aprende por imitação. Sim, mas como a gente acabou de ver, não é só por imitação. Imitação é uma das formas de aprendizagem. Mas para que a imitação também seja efetiva, nós vamos ter, mais para frente, nós vamos falar sobre uma outra forma de aprendizagem, que é muito importante também. A imitação, de imediato, ela é dada por um sistema de neurônios chamado neurônios espelho. Os neurônios espelho foram descobertos por acaso pela equipe do neurocientista Giacomo Rizzolatti, da Universidade de Parma, na Itália. O grupo de estudantes colocou eletrodos na cabeça de um macaco para acompanhar, através de um monitor, a atividade dos neurônios no córtex pré-motor.
Eles descobriram que a mesma região do cérebro que se ativa quando o macaco realiza determinadas ações também é ativada quando ele observa outras pessoas realizando. Então, Risolati batizou esse circuito de neurônios espelho. Nós espelhamos movimentos, emoções, humor e intenções de outras pessoas e fazemos isso inconscientemente. Por isso, você é capaz de aprender um movimento simplesmente olhando uma pessoa realizá-lo. É através desses neurônios que aprendemos a falar, sorrir, sempre imitando os sons dos nossos familiares. Você fica triste quando vê uma pessoa querida triste. Você sofre quando vê uma pessoa sofrer. Você se anima quando entra em um ambiente com pessoas animadas. Seu cérebro é capaz de espelhar tanto os movimentos quanto intenções e emoções de outras pessoas. Então, é por isso que quando você vê essa imagem, a sensação que você tem é o quê? Nossa, esse sorvete está muito gostoso. Essa criança está muito feliz de estar tomando esse sorvete. Eu consigo me colocar no lugar dessa criança e eu consigo ter até desejo de tomar esse sorvete só pela cara de satisfação que essa criança está tendo. Por outro lado, na hora que eu olho essa menina, eu tenho duas impressões. Eu tenho a primeira impressão de que esse sorvete pode estar estragado e eu também tenho a sensação de que se ela me oferecer, eu vou falar, não quero. E isso costuma acontecer, né? A pessoa não gosta, ela fala, nossa, é horrível, experimenta. Aí você fala, sai fora. Se alguém já provou por você e você conseguiu praticamente sentir o que a pessoa sentiu quando ela te mostrou com todas as expressões faciais dela. Isso quem faz são os nossos neurônios espelho. Por sua vez, é necessário que a gente tenha memória para que a gente consiga guardar essas experiências dadas através das experiências motoras e através da imitação, para que isso fique no nosso inconsciente e que a gente consiga, através das experiências passadas, criar esquemas motores novos. A cada novo aprendizado, o nosso cérebro está criando novas conexões. Agora, nesse momento, vocês estão assistindo esse curso, o cérebro de vocês está mudando a arquitetura nesse exato momento. Isso porque o cérebro é plástico e a gente pode moldá-lo a partir das nossas experiências. Então, o cérebro processa algo no presente e relaciona essa experiência com experiências passadas. Então, isso pode ser relativo, por exemplo, a uma ideia, um sentimento, um cheiro, uma imagem. E isso tudo, a nossa memória implícita, que é aquela que está lá e nós muitas vezes nem nos recordamos de como adquirimos aquela memória, ela influencia demais o que a gente compreende, o que a gente vê ou sente. E veja só, até os 18 meses, a nossa única forma de memória é a memória implícita. É essa que a gente não consegue se recordar nem ao menos aonde foi que a gente aprendeu. Muitas vezes a gente consegue trazer essa memória para o consciente, mas ela está de fato no nosso inconsciente e ela está a todo momento interferindo nas nossas ações, decisões, desejos, prazeres ou não. Então eu trouxe essa foto dessa folhinha. Então o que será que é essa folhinha? Tem gente que está me assistindo que provavelmente fala, sei lá eu o que é essa folhinha, me parece um tempero. Outras pessoas vão falar, será que é aquelas flores que você come? Ou outras pessoas que amam cozinhar vão olhar para isso e vão falar, nossa, eu sei o que é. E você já vai remeter na sua cabeça até para o que você usa essa folhinha, né? Eu queria que você fechasse o olho agora, pensasse nesse manjericão. Então, quem não descobriu logo de cara, isso é um manjericão. E ele é uma plantinha que a gente come quando tá na pizza de marguerita, que todo mundo adora, naquele molho de tomate caseiro, aquele que eu ensinei a fazer de forno, sabe? Já viu? Dá uma olhada lá no blog. Molho caseiro de tomate com macarrão, joga um manjericão por cima. Você já sentiu o cheiro de manjericão? Você consegue recordar desse cheiro de manjericão? Esse manjericão picado na tábua, ele deve estar exalando e quando você pega no manjericão, você cheira as suas mãos e você consegue sentir. Muito provavelmente aí na sua casa você está tendo a sensação de estar sentindo o cheiro de manjericão. E isso porque você está ativando a sua memória implícita.
E como eu disse, isso tudo faz parte da plasticidade cerebral. Toda experiência literalmente muda a arquitetura do cérebro. E isso pode fazer com que você, ao ver um limão, a sua boca encha de saliva. Ao ver alguém descascando lentamente uma mexerica, você pode sentir aquela sensação estranha nas mãos que a mexerica traz e o cheiro intenso que essa ação de descascar uma mexerica traz no ar. E o cérebro se prepara continuamente para o futuro com base no que aconteceu antes. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas é: você já comeu um pastel que tinha uma azeitona com caroço dentro? Se você já comeu, você sabe que você provavelmente quebrou seu dente. Por quê? Porque a força de mordida que o teu cérebro imaginou que você tinha que fazer para comer aquele pastel, ele não contava que tinha uma azeitona dentro. Se ele contasse, ele ia ter muito mais cuidado e ele ia te falar: morde devagar, porque você não sabe onde está essa azeitona. Então, o nosso cérebro está continuamente nos preparando com base nessas experiências passadas. E por isso, ao observar essa maçã, eu gostaria de perguntar para vocês: você comeria essa maçã? Essa maçã, ela tem uma cara de podre ou cozida? A gente consegue saber se essa maçã está podre ou cozida? Como eu saberia? Apenas com essa imagem. Então, a visão é apenas um dos nossos sentidos. E a gente pode ter experiências passadas nos dizendo o que fazer, mas eu só vou conseguir saber se essa maçã está cozida ou podre se eu explorar outros sentidos, como o olfato, o tato, né? E, se tiver coragem, óbvio, o paladar. Então, a gente faz isso de forma bastante integrada. Nossos sentidos, eles tomam decisões e modulam nosso sistema motor de forma bastante integrada. Eu preciso da integração de todos os sentidos para que a minha modulação motora seja eficiente, né? E que isso seja realmente confortável para nós. Esse é um vídeo que eu amo de paixão, porque é de uma seguidora, aluna minha. E por que eu sou apaixonada por ele? Eu passo ele em todas as minhas aulas, porque ele resume o que é ter essas 3 formas de aprendizagem em um momento só. Ou seja, eu tenho uma bebê que interage no meio, que observa por imitação, que toma decisões baseadas no que ela já vivenciou, então ela faz escolhas no meio e vivencia tudo isso de forma sensorial e motora. Então, gente, mensagem principal que eu queria deixar para vocês hoje é que comer bem é muito mais do que engolir ou provar um alimento 10 vezes, mas é um contexto em que, idealmente, as pessoas sentem prazer e desejo em comer. E eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão, porque esse é o nosso tema da próxima aula. Qual é o nosso papel enquanto cuidador? Tá bom? Eu queria agradecer a todas as minhas alunas e seguidoras que me mandam vídeo e que enriquecem o conteúdo das minhas aulas, porque só através disso eu consigo cada vez mais criar um conteúdo fantástico para ensinar vocês e promover todo o potencial do desenvolvimento infantil durante a fase de introdução alimentar. Um grande beijo e se você puder deixar o seu comentário aqui na página, eu vou ficar muito, muito feliz, tá bom?